Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui seus meninos de fora da vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zucchi, voltando aí depois de um grande hiato, né, desde o pré-jogo aí do clássico contra o Palmeiras, um pouco mais animado com a evolução do futebol, né? Então aquilo que eu falei no vídeo do pré-jogo, né? Infelizmente eu não pude ver o clássico porque eu estava viajando, né? Então nessa hora eu estava indo pegar o ônibus no Tietê e saindo de ônibus para voltar para Curitiba. É, E aquilo que eu falei sobre evolução, né? A gente vê a evolução. Então a gente viu a evolução contra o Palmeiras, inclusive, acho que o resultado foi injusto, aquele 1-0 pró-Palmeiras. Acho que o empate estaria bem bacana e até uma vitória para o Santos, assim, dentro do que se desenhou o jogo, sabe? Ainda mais com o Palmeiras com o jogador expulso e tal. Mas é normal para equipes que oscilam, né? Então o Palmeiras tem um time muito consolidado, mesmo com a menos consegue fazer o resultado. E o Santos que ainda está se encontrando, e faz tempo que a gente está tentando se encontrar, né? Perdão, tô voltando também numa amidalite, por isso que eu fiquei muito tempo sem aparecer aqui, desculpem. Então, assim, faz muito tempo que a gente está tentando se encontrar, então tem toda essa questão, toda essa diferença, o que que o Santos vai e tal. Então, nessas fases, parece que tudo joga contra, né? Então, tipo, um gol acaba com a nossa moral, acaba com o nível de concentração, acaba com as coisas. E foi o que aparentemente acabou acontecendo aí no jogo contra o Palmeiras. Porém, a gente vem aí de uma boa exibição no jogo contra o Atlético Paranaense. Não importa se era um time misto, tipo, como que estava escalado esse time, não importa, não, sabe, a gente tá ganhando um dos principais concorrentes aí a vagas na Libertadores, um dos principais concorrentes em títulos em níveis sul-americanos e nacionais, sabe? Então, ganhamos, fizemos a nossa parte. Poderíamos ter matado, definido esse jogo antes. E após essa vitória, né, que o importante era realmente fazer os 3 pontos jogando em casa, a gente viu uma evolução como conjunto. A gente viu um time melhor postado, os jogadores criando algum pouco mais de oportunidades aí com consistência. É lógico que é cedo para falar, né? Porque basicamente todo treinador que entra, o Santos parece alinhar uma evolução, em algum momento para e chega a evoluir, né? Que é a nossa preocupação. Mas é um time mais organizado. Eu acho que para o momento que a gente está no campeonato, e com o objetivo, partamos do pior cenário possível. Qual que é o pior cenário possível? Ser rebaixado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ser rebaixado. Para isso, faltam 3 vitórias. A gente está com 37 pontos, chegaria a 46. Com 46, ninguém é rebaixado já há um bom tempo. Então, a gente tem uma certa tranquilidade aí nessa margem. Então, partindo do princípio que faltam só 3 vitórias aí em 10 rodadas, faz todo sentido do mundo manter o interino, que está mostrando uma certa evolução do time, o time está mais organizado e que provavelmente vai conseguir conquistar essas 3 vitórias. É claro que, grandeza do Santos, a gente pensando que tem que conquistar mais e mais para frente, a gente também não pode ficar se fiando que é só fazer isso e tá tudo bem, né? Então, se o Orlando tanto para aproveitar a oportunidade que ele está tendo, quanto para o que o Santos espera no campeonato, quanto mais ele conseguir de evolução, quanto mais esse time conquistar resultados, melhor para Orlando, melhor para o Santos, melhor para os objetivos. O objetivo era tentar uma vaga na Libertadores inicialmente, mesmo que fosse na pré-Libertadores, né? Então aí depende também do São Paulo ser campeão da Sul-Americana e ficar na frente do Santos no campeonato. Eu, por mim, que perca e fique para trás, mesmo que diminua uma vaga aí na Libertadores, não tem problema nenhum, tô nem aí. E é crescer esse bolo ali do meio, os times estão oscilando demais, assim, né? Então a gente vê os times que estão lá embaixo sofrem muito, os times que estão no meio oscilam muito, então às vezes pegam uma sequência boa, sequência ruim. Então a gente já viu o América subir e descer, Botafogo desceu e subiu, o Santos já teve mais no alto, desceu, agora subiu um pouquinho, sabe? Então o próprio São Paulo já teve mais embaixo. O Fortaleza, que fez uma recuperação boa depois que caiu da Libertadores. Então, todo esse bolo sofre muito com essa oscilação. Então, se a gente conseguir uma consistência e oscilar menos, aí a gente chega perto desse objetivo, que seria coroar uma loucura que foi esse ano. Mas tudo bem, né? O importante é a gente jogar uma competição de um nível maior que é a Libertadores.
Porém, se a gente fizer um campeonato decente e conseguir aí uma vaga na Sul-Americana mesmo, já é um bom começo para a gente desenhar um trabalho melhor para 2023, onde o Rueda prevê investimentos maiores. Inclusive, tentou Marcelo Bielsa já disse não, tá? Então, porque na verdade, o Marcelo Bielsa fez algumas solicitações e o Santos viu que não ia dar conta de bancar. Então, assim, mas o Rueda fez um esforço de tentar trazer o Bielsa para mexer, para trazer um cara que realmente fizesse a diferença, que fosse um cara estudioso, que já deu resultado no mundo, né? Então, o cara já deu resultado na Europa, já deu resultado na América do Sul. É, e, e faria ele assumiria o departamento de futebol, que é uma coisa que o Rueda também precisa de alguém que entenda. Então, de repente, com o Bielsa tocando futebol e o Rueda podendo focar só na administração, onde a gente sabe que ele é bom, as coisas funcionassem bem. E é um homem de confiança, um homem forte. É por isso até que ele tentou Luxemburgo, que seria um cara de confiança para cuidar do departamento de futebol. Confiança, tá? Falando de Luxemburgo. E como o Luxemburgo queria ser técnico, foi vetado, não teve nem briga para tentar. Enfim, voltando aí ao pré-jogo, o Santos joga aí neste sábado em Porto Alegre contra o Internacional. O Internacional é o terceiro colocado no campeonato. Tá com 50 pontos, tá 10 pontos atrás do Palmeiras e tá um ponto atrás do Fluminense, que é o vice-líder. Então, o foco do Inter nesse momento é classificar direto para a Libertadores, não ter que passar por fases preliminares, o que é interessante para todo mundo que está lá na ponta, né? O Inter está em terceiro 50, logo abaixo tem o Corinthians em quarto com 47, 3 pontos abaixo, e depois vem o Flamengo em quinto com 5. Então ele está relativamente consolidado, só que para isso precisa fazer resultados. O Inter, na última rodada, enquanto nós ganhamos do Atlético Paranaense na Vila, o Inter jogou em casa contra o Bragantino e ficou num 0-0. O que, de certa forma, é um alento para a gente, né? De ver que o Inter também não está, assim, apesar de estar bem esse ano, está com o time bem montado, o Mano Menezes está fazendo um bom trabalho, a gente também não tem o. A gente pode ver que ele não é também tudo isso, né? Que o Santos pode, de certa forma, ir para o jogo em Porto Alegre e se fizer um jogo certo, correto, sem falhas e ainda castigando, chances de trazer pelo menos um empate contra uma equipe forte, que seria um baita resultado para a gente dentro da circunstância do momento do Inter e do que a gente tem apresentado no campeonato, mas que também dá para, quem sabe, buscar aí um golzinho e, quem sabe, até os 3 pontos. Seria espetacular, né? Eu acho pouco provável, o Santos ainda tem falhado demais quando vai jogar fora de casa, mas é para isso que nós vamos torcer, é para isso que a gente está aqui. E aí, falando aí do Internacional, nesse primeiro momento, a gente tem aí a matéria aí do Globo Esporte, que está falando aí sobre as opções, e ele diz que o provável time do Inter tem Kehler no gol, Bustos na direita, Vitão e Rodrigo Moledo na dupla de zaga e René na esquerda, e o meio de campo tem Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique, e no ataque o alemão, né? E aí a gente já fala do Alan Patrick, que pode ser aí a lei do ex, que a gente tem que tomar um cuidado absurdo. Então, o Johnny volta a ser titular, o Daniel, ele é goleiro, foi afastado porque tomou uma bolada no olho e ficou de fora aí dos jogos contra o Atlético Goianiense, o Bragantino, e o Kehler entrou bem, teve atuações aí que credenciam ele para jogar. E, e também tem o jogador aí, o Wanderson, que está fora também por conta de lesão. Aí o Johnny estava a serviço dos Estados Unidos, né? Ele é americano, regressa ao time, e o Edenilson volta a ser opção também. E o Bustos, Fabrício Bustos, será novidade. Ele é argentino, cumpriu suspensão contra o Bragantino e volta para ser o titular na lateral direita. O Igor Gomes foi improvisado no setor, estreou pelo Inter, porque o Gabriel Mercado, que é outro jogador, outro argentino, ele levou o terceiro cartão amarelo diante do Bragantino e tá fora. Tá fora, ele pode jogar tanto de lateral quanto de zagueiro. E aí o Rodrigo Moledo vai fazer a dupla de zaga com o Vitão. Então, como eu disse, o time do Inter provável tem Kehler no gol, Bustos, então Rodrigo Moledo e René, Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão. Já a equipe do Santos, que é o que interessa para nós torcedores cientistas, a gente tem aí a volta do Soteldo, do serviço da seleção da Venezuela, a volta do Rodrigo Fernandes de lesão, porém a gente tem alguns desfalques.
A gente tem Michael e Felipe Jonathan fora, e a gente tem também o Madison fora, porque ele quebrou um osso da mão e vai ficar um tempo aí sem poder jogar. E isso me preocupa no Madison, né? O Madison sofre muito com lesões, assim, então em algum momento agora foi esse osso na mão, teve lesão muscular, já teve lesão no joelho, e é um jogador que parece que ele não consegue dar uma sequência grande, né, de partidas, e isso é preocupante, né? A gente precisa de um jogador mais consistente. O Orlando Ribeiro falou que o Madison, independente da lesão, ele teve uma pequena queda técnica, que o Natan tem crescido e está treinando melhor, e que até o Auro teve ali cresceu um pouco, está evoluindo. Mas que ele vai, que assim que o Madison puder treinar com os outros jogadores, que nesse primeiro momento ele vai treinar isolado, né, para não prejudicar a lesão na mão, ele deve conquistar o espaço dele, porque é um jogador experiente, que cresce e que tem já bastante bagagem. E assim, eu gosto e não gosto do Madison, e acho que é a sensação que a maioria dos torcedores do Santos tem, né? Aquele jogador assim que em alguns momentos a gente adora, e em outros momentos a gente detesta e não se define, né? Enfim, 29ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, e muito provavelmente a gente deve ter Rodrigo Fernandes e Soteldo como titulares novamente, né? Só que o Maicon teve a lesão aí contra o Atlético e vai ficar de fora por algum tempo. E o Felipe Jonathan recebeu o terceiro amarelo. Os dois nem viajaram para Porto Alegre. Então é muito provável que o Santos tenha João Paulo no gol, Natan na lateral direita, como já foi contra o Atlético Paranaense, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe na zaga, Lucas Pires na lateral esquerda, voltando depois de muito tempo, né? Que o Felipe Jonathan achou o espaço dele. Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, Carlos Sanches e Luan, da mesma forma que foi escalado ali contra o Atlético Paranaense, Marcos Leonardo e Soteldo. E aí, o Globo Esporte coloca que o Camacho também se recuperou e o Camacho talvez seja a opção no lugar do Zanocelo. Pode ser? Eu, eu acho pouco provável, porque normalmente os titulares são Fernandes e Zanocelo já há algum tempo. Mas eu vejo que dentro do esquema que o Orlando Ribeiro tem montado, o Camacho tem desempenhado relativamente bem. Não é um jogador que aparece muito, mas, sabe, dentro de esquema, tal, funciona. Então, talvez seja uma possibilidade. Mas o que eu gosto dessas opções que estão sendo colocadas é que a gente vai com um time que jogou bem, que teve bem posicionado em campo. Então, a gente vai ter muito provavelmente o Soteldo na esquerda e o Sanches mais aberto pela direita com o Luan centralizado, e o Zanocelo e o Fernandes fazendo suporte, com talvez Camacho aí no lugar de um dos dois, talvez no lugar do Zanocelo. Eu acho menos provável que o Camacho entre, mas pode acontecer. E seria bom até porque é um time que jogou melhor compactado, um time que soube marcar melhor, um time que soube jogar mais organizado, e principalmente para jogar fora contra uma das equipes líderes do campeonato, sabe? Então talvez funcione essa velocidade de Soteldo, funcione é, as características do Sanches de armação, sabe? Mesmo jogando na direita e não sendo um jogador rápido, mas é um jogador que ajuda. Daí com isso ele complementa também o Luan, sabe? O Luan pode ajudar bastante na armação, principalmente se a gente vê o Lucas Pires apoiando o Soteldo pela esquerda, que eu acho que pode dar boa. O Natan fazendo aquele lado direito, que daí o Sanches pode fechar mais o Natan passar. Então são situações que a gente vê que podem ser interessantes aí. Vamos ver o que a gente pode enxergar. E lembrando que ainda, só de destaque, né, para a gente entender, ele está levando para o meio de campo dos relacionados que viajaram para Porto Alegre, além de Rodrigo Fernandes, Camacho, Zanocelo, Luan e Sanches, ele está levando o Ed Carlos, o Sandri, o Crabarral e o Lucas Barbosa. E no ataque ele ainda está levando o Lucas Braga e o Ângelo também. Então, bem interessante aí as possibilidades para o meio. No gol é sempre João Paulo, John e Paulo Mazzotti. Na lateral está levando o Auro e o Keivson. E para a zaga, além de Bauer, Luiz Felipe, o Derek e o Alex, né? Que são as opções aí dentro do. Sem o Maicon, é o que o Santos tem à disposição. Então é isso, pessoal. O que que a gente espera de verdade? A gente espera um jogo muito difícil, muito complicado. O Inter é favorito para esse jogo. Porém, a gente espera uma evolução do Santos, um Santos mais aguerrido, com mais vontade, e que esteja mais organizado, um time melhor distribuído em campo, e que possa surpreender, que possa jogar bem, sabe? Se fizer um jogo tão bom quanto fez os jogos contra o Palmeiras e Atlético, só que um pouco melhor em cada um, sabe? Aquela linha de evolução, assim, aumenta um pouquinho, 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 mas vai consistente esse crescimento, a gente pode
sair com um bom resultado para nós e trazer algo que a gente não espera, né? Porque normalmente a gente vai jogar fora contra equipes que estão melhores do campeonato. A gente já prevê um cenário triste. E amanhã é sofrer um pouco, às 3 da tarde, aí o jogo aí entre Internacional e Santos. Para você que acompanhou o nosso vídeo até o final, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, tragam mais cientistas e para cima deles. Um grande abraço.